Pessoal, tudo bem? Aqui agora a gente vai tratar um pouquinho sobre função afim. O que é a função afim? Em sua definição, para todo e qualquer elemento x multiplicado por um coeficiente angular a mais um coeficiente linear b é igual a y. Essa é a definição. Lembrando que y também pode ser escrito como f de x. Então, a definição em equação de função afim é f de x igual a vezes x mais b. A imagem dessa função ela é igual aos reais, porque você tem todo um domínio de reais, sendo que a é diferente de zero. Esta é a única restrição do domínio. E a imagem, ela pertence aos reais, desde que desde que a seja diferente de zero. Assim, eu vou usar um exemplo de uma função onde a é igual a 3 e b é igual a 1. Uma vez que x seja 1, essa função ficará 3 vezes 1 mais 1, que é igual a 4. f de 2, quando x for 2, essa função será 3 vezes 2 mais 1, que é igual a 7, e assim por diante. E eu vou fazer também um lado negativo, com menos 2, para que nós possamos construir o gráfico, onde será 3 vezes menos 2 mais 1. Aqui será menos 6 mais 1 menos 5. Portanto, aqui, agora eu já fiz a construção do gráfico, e agora eu estarei pontuando os pontos onde f de x se refere a x. Uma vez pontuado aqui, só para explicação, quando x equivale a 1, y é 4, que foi o que eu fiz aqui. Quando x for 2, y é igual a 7. E quando x for menos 2, y é igual a menos 5. Agora, traçando uma reta neste gráfico, lembrando que esta reta ela é infinita, tanto para cima quanto para baixo, inclusive em qualquer ponto que seja equivalente a x ou a y, você deve encontrar um valor que, desde que aplicada esta fórmula, você encontrará um ponto nesta reta. Agora que já foi explicada a função afim, há alguns casos especiais que a gente deve levar em conta. O primeiro deles é a função constante. A função constante, x é igual a zero, ou seja, f de x é igual a b. Ou seja, para todo valor que você colocar a x, você sempre terá um mesmo ponto, que será o ponto b. Por isso, o gráfico da função constante ele é uma reta paralela ao eixo x, pertencente a y em um ponto específico. A imagem da função constante ela é o conjunto do elemento c, e somente ele. A função identidade ela tem b igual a zero, ou seja,
f de x é igual a x. B igual a 0 e A igual a 1. Então, você tem f de x igual a x. Por isso, para todo elemento que você der a x, ele terá um correspondente de valor igual para f de x. Por isso, quando x for 1, a y também será 1. Quando y for 2, x também será 2, e assim para qualquer um dos lados. Portanto, você colocando os pontos corretamente neste gráfico, você terá um gráfico. Somente para visualização. Irei pausar o vídeo e já volto. Com os pontos no gráfico, basta traçar uma reta entre os pontos para se ter uma visão do gráfico da função identidade. Lembrando que a função identidade ela passa pelo ponto de origem. Necessariamente, ela precisa passar pelo ponto de origem. E a imagem da função identidade, ela é os reais, porque você não tem nenhuma restrição a y nesta função. E aqui temos a função linear, onde apenas b é igual a 0. Portanto, f de x é igual a a vezes x. Lembrando que esse a é um coeficiente angular. Por isso, a reta ela poderá ser tanto nesta angulação quanto nessa, assim como ela também pode ser uma reta decrescente, que é quando ela está descendo. Simbolizarei como uma reta comum aqui e darei o nome a ela de g de x. A imagem da função linear ela é os reais, assim como a função identidade. Por que é importante você colocar a função linear como um caso especial? Uma vez que você tenha uma questão deste modelo da VUNESP, basta você observar o gráfico onde a reta ela passa pelo ponto de origem. Se ela está passando pelo ponto de origem, então necessariamente b é igual a 0. E nisso você consegue lidar com essa questão de uma maneira mais simples e mais fácil, onde você precisa lidar apenas com o coeficiente angular, assim como a incógnita x, e assim você conseguirá resolver esta questão muito mais rapidamente. O vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Caso gostaram, por favor, dê um joinha e compartilhe com alguém que possa também estar precisando de uma explicação para a função afim. Se gostou dessa aula, também acompanhe o nosso canal, que terá aulas de outras matérias e também de matemática de outras partes da matemática. Muito obrigado.